E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e sejam bem-vindos à Mansão X, o canal exclusivo do universo dos X-Men. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a 11ª edição dos X-Men de 1965, Magneto triunfa. Então, sem mais enrolações, vamos para a história. Nossa história começa com um alarme de emergência, mandado por Scott para os X-Men. Eles chegam apavorados pelo alarme, mas era um teste do novo radar de visualização, que converte bips de radar em imagens. Ele vai usar para detectar a presença de outros mutantes, e naquele exato momento estava obtendo uma. A imagem estava começando a criar contornos, mas de repente uma forte onda contrária se opõe ao raio, e de repente a imagem explode. O Professor X fica perplexo com a ideia de que em algum lugar existe um ser superpoderoso, tão poderoso que o destroçou o raio visualizador. Scott fica preocupado, porque seja ele quem for, deve ser o mutante mais poderoso com quem já se depararam. Vamos agora a um pequeno quarto de aluguel, não muito longe dali. A dona estava mostrando o quarto para um senhor. Esse senhor fala nossa língua muito corretamente, e por isso a dona do local achou muito estranho. Ela fala que o dinheiro do aluguel é adiantado. Então ele coloca sua mão no bolso, como se fosse pegar sua carteira, só que em vez disso, ele tira um enorme valor em dinheiro. Não muito depois, o estranho desce da pensão para se misturar à multidão. Mas estava muito trânsito, então o estranho simplesmente começou a caminhar em pleno ar, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Todas as pessoas da rua ficaram desacreditadas, causando tumulto. O estranho vê que está chamando muita atenção e decide sair dali. Ele vê uma parede e se sente estranhamente atraída por ela. Então ele a atravessa. A sensação fica mais forte. Ele começa a sentir a presença de outras pessoas o observando, aguardando sua chegada. Então, Magneto e sua irmandade de mutantes aparecem e se apresentam, falando que estava à sua espera. Enquanto isso, os fabulosos X-Men iniciam sua própria busca do ser superpoderoso. O anjo sai por aí voando e perguntando, sem sucesso. Até que Ciclope ouve dois policiais conversando sobre um estranho que estava caminhando no ar. Ciclope sabe que só pode ser ele. Então, ele chega nos policiais e pergunta como era esse homem. Os policiais acham estranho a curiosidade dele. Então, eles começam a desconfiar dele e tentam revistar ele. Eles tentam tirar os óculos dele. Ele reluta, mas os policiais conseguem. E então, rajadas ópticas saem de seus olhos, destruindo tudo pela frente. Ciclope tenta achar seus óculos. Enquanto isso, os policiais se afastam assustados. Um deles saca sua arma, mas as rajadas de Ciclope atravessam a arma como se fosse manteiga. Porém, numa fração de segundos, Fera consegue tirar o Ciclope dali. Então, pulando sobre os prédios, Fera e Ciclope vão até o Homem de Gelo. E sem hesitar, os X-Men jogam-se de cabeça no alto cilindro oco de gelo. Na descida, eles sentem que estão desacelerando. Era a Garota Marvel que os ajuda a sair. Ciclope fala para o Homem de Gelo que acha que sabe onde pode estar o mutante, que tanto procuram. Enquanto isso, o Homem Estranho não gosta do que ouviu. Magneto tenta o convencer a se aliar a ele. O Estranho então pergunta o porquê dessa união. Magneto fala que vai mostrar. Então, de repente, todos os objetos da sala voam até o Estranho e o envolvem. Magneto fala que ele é o poder, que iria dominar e escravizar a raça humana. O Mestre Mental fala que todos têm poderes. Ele fala que fará uma demonstração. Com um simples gesto, o assustador paranormal cria uma de suas fantásticas ilusões e faz o Estranho ver a si mesmo no fundo do mar. De repente, a ilusão muda, e o Estranho perplexo se vê indefeso no meio de um mar de lava fumegante. O Estranho pensa que já viu bastante, e que eles precisam entender que não se pode brincar com ele assim, e que agora era a vez dele, de mostrar o poder. Num microsegundo, a ilusão do Mestre Mental se dissipa quando o Estranho emite uma súbita rajada de energia, que arrebenta as amarras e destroça a base de operações provisórias de Magneto.
A maior parte de sua ira, porém, é dirigida ao mestre mental, lançando um raio e o transformando em um bloco sólido, tão pesado que nem o piso do prédio segura. Assim, caindo numa loja espalhando pânico nas pessoas. Os X-Men ouvem os gritos e correm para checar. O anjo chega primeiro e se depara com o Magneto e a Irmandade de Mutantes. Então o anjo parte para cima de Magneto. Mas antes de bater suas asas, Mercúrio o ataca. Então, os dois mutantes entram numa briga feroz. Mas Mercúrio estava levando a melhor, quando é surpreendido pelo Homem de Gelo, que o imobiliza. No entanto, subitamente, a Feiticeira Escarlate faz um gesto ameaçador e faz com que Fera perca o equilíbrio e caia em cima do Homem de Gelo. Nisso, o anjo tenta golpear Magneto, mas ele cria um campo de força ao redor dele e do Estranho. Nisso, o Estranho decide partir e cria um cone de energia. Magneto fala que não pode permitir isso. Então, o Estranho fala para ele ir com ele. Então, Magneto entra no cone. E num pulo rápido, Groucho entra também. E nisso, eles passam pela parede. Segundos depois, o cone invisível de energia passa desapercebido por Ciclope e pela Garota Marvel. Eles entram na sala e se deparam com a Feiticeira Escarlate jogando o interior do teto em cima de Fera. Fera consegue segurar, então Ciclope dispara suas rajadas destruindo o entulho. Então nessa hora, a Garota Marvel dá uma investida poderosa usando sua telecinese na Feiticeira Escarlate. A Feiticeira desvia do ataque. Na verdade, ela não tem interesse em lutar com eles. Ela só se preocupa com o bem-estar de seu irmão, pois ele está congelado. Ciclope emite uma rajada de baixa força para desfazer o gelo. Jean pergunta o que vai acontecer com eles agora. A Feiticeira Escarlate fala que foi a última vez que serviram a Magneto. Mercúrio completa, dizendo que tinha uma dívida com ele, mas que já foi paga muitas vezes. Porém, antes que mais alguma palavra seja dita, o anjo e o Fera aparecem, dizendo que Magneto e os outros haviam sumido. Ciclope deduz que esse novo mutante é poderoso demais e que se Magneto o recrutou, eles falharam na missão. Então Ciclope pede que os gêmeos se juntem aos X-Men para equilibrar o jogo. Mercúrio se recusa. Ciclope fala que a causa que eles lutam é justa. Mas Mercúrio não quer saber mais de lutas. Ele fala que vai voltar para casa, na Europa, e esquecer dessas batalhas intermináveis. Enquanto isso, o cone de energia do Estranho estaca no caminho, em meio a uma mata deserta. Então o cone começa a dissoluir e voltar ao nada de onde veio. Magneto então começa a questionar o Estranho, perguntando quem ele era e quais eram seus poderes. O senhor fala que era só um estranho. Magneto não gosta dessa resposta e o ameaça. Então o Estranho se irrita e fala que ele não é um mutante e que seu poder era maior do que o Magneto poderia imaginar. Então seu corpo começa a crescer. Magneto e Groucho ficam apavorados, mas Magneto o enfrenta, falando que não iria perder. Então, com apenas palavras saídas da boca do Estranho, uma película antimagnética cobre Magneto e Groucho, que não conseguem se mexer. Naquele momento, na base dos X-Men, eles levaram o corpo petrificado do mestre mental até o Professor X. O professor fala que ele está vivo, mas algo alterou suas moléculas. O professor deduz que é obra do mutante que eles procuravam, e que provavelmente ele tinha um poder infinito, capaz de abalar o universo, e que precisava ser detido. Minutos depois, um helicóptero decola, orientado pelo Professor X. Então, seguindo as irradiações mentais do Estranho, eles chegam no local. Os X-Men avistam Magneto e Groucho presos. O professor grita para pararem e não mexer no casulo. Então, o anjo percebe uma estranha força saindo dos casulos. Nesse momento, o Estranho volta a aparecer. Ele fala que esses casulos o protegerão na jornada que logo o farão. O professor questiona o Estranho sobre essa viagem, do fato dela não ser para a Terra. O Estranho fala que ele veio das estrelas, e que o povo dele se interessa por mutações. E ele viaja de planeta a planeta, coletando espécimes para estudos. Ele não sabia quem levar.
até o momento que Magneto insistiu a se juntar a ele. Então, ele o escolheu, junto com o outro mutante que tem também a sua lealdade. Então, o estranho fica coberto pelo casulo dourado, e junto com Magneto e Groxo, começam a voar e rapidamente saem do planeta Terra. O estranho fala que jamais voltaria. Os X-Men ficam paralisados com o que houve. Eles perguntam se era o fim de Magneto, e se agora tinham que desfazer os X-Men. O Professor X fala que não, que ainda haverá muitas ameaças à humanidade. Então, algum tempo depois, os X-Men chegam em sua casa. Logo depois, na sala do Professor Xavier, o professor fala para Ciclope que é hora de tirar alguns nomes da máquina cérebro. Ciclope pergunta se ele considera que algumas ameaças podem ser descartadas. O professor fala que sim. Porém, subitamente, antes que outra palavra possa ser proferida, o cérebro começa a soar. Ciclope pergunta o que está vendo. O professor fala que o cérebro detectou uma nova ameaça, mas ele nunca viu o equipamento acusar numa condição tão aguda de pânico. O professor fala que o que está nos ameaçando é o perigo mais grave e mortal que já enfrentaram, e que está quase chegando. Então, pessoal, esse é o final da história. Espero que vocês tenham gostado dessa edição, e eu peço que vocês curtem o vídeo, isso ajuda muito o canal. Deixe os seus comentários que eu vou adorar ler. E compartilhem esse vídeo com quem gosta dos X-Men e do universo Marvel em geral. E não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima.